Denilson neles com o Denilson Show. Fala, conta tudo. Que visual, hein? Tá vendo só? Que Modesto isso? ambiente, né? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Boa melhor tarde, agora. meu parceiro. Boa tarde, ouvintes Valeu. Band News FM. Que saudade que eu tava de você, hein, Fábio? Bom Que saudade, vê-lo né, aqui no minha? estúdio. Que Fez saudade falta. dos ouvintes, hein? Fez falta Folguei sexta-feira. sexta, viu? né? Eu dei um migué, fui lá pro Rio, que tinha um negocinho lá no Rio na Festinha quinta, boa, né? hein? Tinha um negocinho lá pra comemorar lá e eu fui pra lá, os 20 anos do Penta. A CBF fez uma festa muito legal. Gratidão, né? Pra CBF, pela festa, pela homenagem, foi muito legal. Acho que 18 ou 19 jogadores dos 23 estavam lá. Foi uma festa foi bem legal. As esposas, eu estava falando aqui pra vocês, as esposas, todo mundo, elas falavam assim, nossa, mas vocês, não tinha como não ganhar, né? A amizade que vocês têm, tanto tempo vocês se encontrar, se reúnem e tem essa conexão, foi muito legal. Então, obrigado CBF. Campeonato Brasileiro, rolou a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bragantino encerra, né, hoje, contra o Botafogo, jogando lá em Bragança, a 15ª rodada, mas alguns destaques nessa 15ª rodada, começar falando do Fluminense, que venceu por 4-0 a equipe do Corinthians, a desfalcada equipe do Corinthians, e provavelmente amanhã o jogo que a Band News FM vai transmitir aqui 9h30 da noite, a partir das 21 horas vamos estar já conectados, ligados na rádio para falar para transmitir esse jogo de Corinthians e Boca Juniors, mas falar um pouquinho desse Fluminense, que sexto colocado do Campeonato Brasileiro, são 24 pontos, jogando um bom futebol, Fernando Diniz correndo menos risco no sistema defensivo. Por parte do Corinthians, apesar dos principais desfalques da equipe do Corinthians, acho que esse tipo de jogo você precisa ter um pouco mais de humildade, se pode dizer assim, né? Fechar um pouco mais a casinha, explorar mais contra-ataque. Obviamente tem um peso de camisa aí, as duas equipes são duas gigantes equipes do futebol brasileiro, mas o momento é um momento diferente. O Corinthians totalmente desfocado, o Fluminense jogando um bom futebol e praticamente com o time principal. Vale lembrar que o Fluminense não jogou no meio da semana, então passou praticamente aí a semana inteira se preparando para jogar contra o Corinthians. O Corinthians teve o jogo contra o Boca Juniors, jogando em casa. Um jogo de muito desgaste também físico, né? Lembrando do empate em 0-0. E aí tem a decisão se avança ou não para as quartas de final da Libertadores. Detalhe especial desse jogo do Fluminense com o Corinthians foi o penúltimo jogo do Fred. Um cenário extremamente positivo, acho que nem ele imaginaria que seria dessa forma o final da carreira dele, um penúltimo jogo, um pouco mais de 40 mil torcedores do Fluminense no Maracanã. Ele entra na reta final do jogo, faz o quarto gol, decreta a vitória contundente do Fluminense e a emoção aflorada ali, não só no Fred, mas em todos os jogadores. Então, parabenizar o Fred aí pela carreira, pelo jogo. E ele vai encerrar a carreira aí no último jogo dele contra o Ceará, também no Maracanã, se eu não estiver enganado. Agora, vindo para São Paulo, falar do que foi esse jogo, né, do Fluminense, do Palmeiras com o Atlético Paranaense. Eu tenho falado muito aqui nas minhas colunas, para você vencer o Palmeiras, você precisa ter a humildade e o conhecimento e saber que o Palmeiras vive um momento muito melhor do que qualquer time do futebol brasileiro. Tanto é que está muito bem na Libertadores, está muito bem no Campeonato Brasileiro, é o líder com 29 pontos. Mas o Atlético Paranaense tem no banco de reserva um treinador que conhece o Palmeiras, que conhece Abel Ferreira e que tem esse entendimento de falar, peraí, os caras estão bem, não dá pra jogar de igual para igual. Então vamos fechar a casinha, vamos explorar contra-ataque. O Palmeiras teve diversas oportunidades, principalmente no segundo tempo, mas não foi tão contundente quanto em outros jogos. E o Atlético Paranaense foi cirúrgico. As poucas oportunidades que o Atlético Paranaense teve, conseguiu marcar os gols e decretou ali uma vitória importante que deixa o Atlético Paranaense hoje em segundo colocado, igualdade de pontos, né? São 27 pontos com o terceiro, que é o Atlético Mineiro. E para encerrar, o São Paulo, que conseguiu a primeira vitória fora de casa, diante do Atlético Goianiense, fazendo um futebol ok, né? Mas, acima de tudo, a vitória extremamente importante, não só por ser a primeira vitória fora de casa contra o Atlético Goianiense. Individualmente falando, o Luciano se destacou mais uma vez, porque o próximo jogo do Campeonato Brasileiro pro São Paulo é justamente contra o Galo, que teve uma oscilação no campeonato, mas que hoje está jogando um bom futebol. Bem, hein? Ufa! Que fôlego, hein? Mil Já livros! vi, Rodada foi hein? pesada. Rodada foi pesada. Segunda-feira é assim, né? Pegada, né? São muitos jogos. Mas amanhã a gente tá aí pra falar mais e principalmente desse jogo que vai chamar muita atenção dos torcedores, principalmente do Corinthians, né? Dos corintianos que enfrentam o Boca Juniors lá na Bomboneira. Jogo difícil pro Corinthians. Dependendo do time, batata pode assar pro corintiano. Beleza? Vamos esperar. Dito Amanhã é isso, nóis. Valeu, Ineg. Demorou. valeu, Um Denilson abraço. neles com o Denilson Show. Até Valeu. logo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Tchau. nos Boa vemos. semana. Valeu.